Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, neste sábado, dia 3 de fevereiro, hoje a gente celebra também a festa litúrgica, a memória de São Brás, que é bispo e mártir. Mas eu gostaria de tomar licença hoje também e aproveitar para a gente falar um pouquinho da primeira leitura, que é o primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo de 4 a 13. Esse texto, sem dúvida alguma, ele tem muito a nos ensinar, porque ele vai nos revelar a oração que Deus atende. Nós poderíamos nos perguntar aqui: Deus atende qualquer oração? A gente poderia responder aqui muito tranquilamente que Deus não atende todo tipo de oração, até porque nós precisamos dizer o que é de fato oração de verdade. Aqui está o princípio da coisa, Nós precisamos então formular e dizer o que é de fato oração. E Salomão hoje vai nos ensinar na primeira leitura exatamente o segredo da oração que Deus atende. Diz lá no primeiro livro dos Reis, eu vou ler para que a gente possa entender bem. Diz lá: naqueles dias o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque este era o lugar mais alto e importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. Veja, irmãos, olha que interessante. Salomão ele tinha assumido o reino no lugar do seu pai Davi. Então, ele tinha um reino de muita opulência, daquilo que Davi tinha deixado. Então ele vai ao lugar alto, Gabaon, lugar de culto, e lá ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor, e o Senhor aparece para ele e diz: pede o que quiseres. Veja, irmãos, é importante demais a gente meditar nesse texto, porque se Deus aparecesse para nós e dissesse: pede o que quer, será que a gente pediria aquilo que Salomão pediu? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Veja, o que Salomão pediu a Deus? E aí Salomão responde: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi. Aqui, veja, Salomão ele começa a engrandecer a Deus, reconhecer a grandeza de Deus. E aqui está o primeiro ponto da oração que Deus atende. Antes mesmo da gente pedir qualquer coisa, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Quantas vezes a gente coloca Deus na parede, ou a gente quer enquadrar Deus nos nossos esquemas, ou quer que Deus haja dentro dos nossos moldes. Meus irmãos, não funciona assim com o Senhor. Quem somos nós para enquadrar Deus e fazer com que Ele haja dentro dos nossos moldes? Não. O Senhor, Ele age dentro da sua vontade benigna, maravilhosa. É dentro da vontade amorosa de Deus, dentro dos teus desígnios, que Ele vai agir, e não dentro dos nossos esquemas. Então, antes mesmo de Salomão revelar aquilo que ele queria pedir a Deus, o que segue aqui no texto é um engrandecimento. Ele diz: olha, tu mostraste grande benevolência com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão.
Tu lhe conservaste em grande benevolência, lhe deste um filho que hoje ocupa seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar. Gente, aqui está o segredo da coisa. Depois de reconhecer quem é Deus, nós precisamos, diante de uma oração, reconhecer quem somos nós. Salomão disse: eu sou apenas uma criança, eu não sei governar. Ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua indigência diante de Deus. E ele vai dizer: olha, além disso, eu estou no meio de um povo numeroso que não pode contar e nem calcular. E aí vem o pedido. E só depois disso, então, primeira coisa, reconhecer a grandeza de Deus. Se você quer que Deus te atenda na sua oração, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que você precisa reconhecer é quem é Deus. Segunda coisa, reconhecer quem é você. Quem somos nós? Quem somos nós para nos dirigir a Deus, para poder fazer uma súplica? Feito isso, cumpridas essas duas exigências que a palavra de Deus nos coloca, aí sim a gente pode fazer um pedido. Mas veja, olha o pedido que Salomão faz. Salomão diz: dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. E aqui não tem como eu não me lembrar daquilo que São Tiago diz na sua carta. Pedis, pois, mas não recebeis, porque pedis mal. São Tiago, lá na sua carta, fazendo uma pausa aqui na fala de Salomão, São Tiago, na sua carta, ele vai dizer que muitas das vezes não recebemos o que pedimos porque pedimos mal. Ora, então aqui está respondido. Deus atende todo tipo de oração? Não atende. Aqueles pedidos que muitas das vezes a gente faz e que não colaboram e não estão de acordo para aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é a salvação eterna das nossas almas, Deus, sabendo que aquilo seria ruim para a gente, Ele muitas das vezes não nos dá o que a gente pede. Não porque Ele seja ruim, mas porque Ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo não é adequado para a nossa vida. Isso é muito importante. Então é por isso que São Tiago diz lá: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. E o que Salomão pede? Veja, Deus fala para ele. E olha que interessante, o texto diz, lá no versículo 10, esta oração de Salomão agradou a Deus. E aqui vem uma pergunta agora. Meu irmão, você que me ouve agora, minha irmã, a sua oração tem agradado a Deus? Ou você está demasiadamente preocupado em pedir coisas materiais? E nós não estamos proibidos de pedir isso, mas você está demasiadamente preocupado em pedir coisas espirituais, coisas materiais, você está demasiadamente preocupado com as coisas desse mundo e está esquecendo dos bens mais importantes, que são os bens eternos. Veja, a oração de Salomão, ela agrada a Deus porque ela vai de encontro com a vontade de Deus. Podemos lembrar aqui também da oração do fariseu e do publicano. A oração do fariseu, embora ele fizesse tudo aquilo que está na palavra de Deus, ele cumprisse a lei, era uma oração arrogante, uma oração soberba. E Deus também não se agrada dessa oração. Então, mais um requisito aqui para a oração que Deus atende: reconhecer a Deus, reconhecer a nós mesmos e fazer uma oração humilde. Humilde. Uma oração que não está interessada somente nas coisas dos bens temporais, nas coisas desse mundo, mas uma oração que vá de encontro ao coração amoroso de Deus. Foi isso que Salomão pediu a Deus. Ele queria um coração manso, compreensivo, capaz de governar o povo e discernir entre o bem e o mal. Ora, porque Salomão pediu desse jeito, o que Deus deu a ele é aquilo que a gente sempre recebe na oração, quando a gente pede de maneira correta. Todas as vezes que na oração
nós pedimos de maneira correta, nós recebemos infinitamente muito mais do que aquilo que pedimos. Porque o que Deus deu a Salomão foi: já que você pediu esses dons e não pediste longos anos de vida, que é material, nem riquezas, que é bem material, nem a morte dos teus inimigos, que são bens temporais, mas sim sabedoria para praticar a justiça, eu vou saber satisfazer o teu desejo. Eu vou te dar um coração sábio e inteligente, como nunca houve nem haverá depois de ti. Vírgula. Ou ponto. Mas eu vou te dar também o que você não pediu. Vou te dar tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Que coisa maravilhosa! Quando a gente pede, quando a gente reconhece quem é Deus, quando a gente reconhece quem somos nós, e por reconhecer quem somos nós, fazemos uma oração humilde, que vai de encontro ao coração de Deus, preocupado com aquilo que deve ter preocupação mesmo na nossa vida, Deus só não atende o nosso pedido, como Ele nos dá até aquilo que nós não pedimos. Aqui está o segredo, meus irmãos, de uma oração que Deus atende. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.